Bom, esse aqui é o quarto capítulo, e eu acho que é um dos capítulos mais importantes, assim. Ele vai falar sobre os muros de proteção. E o que é o muro da proteção? O muro de proteção é o efeito colateral da rejeição, né? Então, quando alguma coisa me machuca, existe da minha parte uma reação a isso. E, e essa reação é eu me proteger. Muitas vezes eu me fechando. Eu me fechando tanto para evitar a minha exposição, ou seja, que eu saia e seja novamente ferido, ao mesmo tempo que é uma proteção para impedir a ação de fora para dentro, ou seja, que outras pessoas, principalmente aqueles que consciente ou inconscientemente eu acho que me machuca, ou que me causa uma dor, ou que me causa um constrangimento, ou seja, quem me causa desconforto, eu tento blindar, eu me blindo desses contatos. A gente precisa lembrar o seguinte, que essas rejeições, elas podem serem conscientes ou inconscientes. Eu posso ter a total consciência do que está acontecendo comigo, ou isso está tão enraizado dentro de mim que eu vou reproduzindo ações que eu nem sei que de fato eu estou fazendo. Para mim é tão natural já me proteger, para mim é tão natural já revidar, dissimular, desconfiar, mentir. Para mim é tão natural isso que é inconsciente. Eu faço achando que é parte, às vezes, da minha personalidade, né? E às vezes não é nada disso, às vezes é só defesa. Defesa. Essas defesas, muitas vezes, elas se revelam como sabotagem. A gente se sabota. A gente deixa de viver alguma coisa que a gente gostaria de viver da maneira como a gente gostaria de viver. Ou a gente deixa de ir até o final de um processo. A gente não termina um processo. Por quê? Porque isso são muros que a gente vai levantando, muitas vezes inconsciente, a gente não percebe, que a gente vai até parte do caminho. Quando chega naquela parte do caminho, a gente se depara com um muro à nossa frente, a gente bate naquele muro que eu mesmo ergui e volta, né? Então a gente precisa entender que o efeito colateral da rejeição é a gente se armar, é a gente erguer muros, e esses muros vão impedir que eu saia, que eu vá mais longe, e também vão impedir que as pessoas se cheguem a mim. Se eu impeço que essas pessoas cheguem a mim, eu também posso estar impedindo que a ajuda chegue a mim. E é isso que acontece na maioria das vezes. E eu também posso estar impedindo que a ajuda de Deus chegue a mim, porque quando eu me fecho, eu não me fecho apenas para o meu próximo, eu me fecho para absolutamente tudo. E eu posso estar me fechando para uma ação de Deus, que veio para me corrigir, que veio para me admoestar, que veio para me ensinar, e eu me blindo de tudo isso. E quando eu ergo um muro, os meus espaços ficam reduzidos. Então eu tendo a andar em círculo. Eu tendo a andar em círculo. Eu tendo a não me expandir. Erguer muro significa que eu me impeço de expandir. Então a gente precisa que isso fique bastante claro para a gente, né? Na página 45, que é onde começa o capítulo 4, na segunda, no segundo parágrafo, ela diz assim:
Creio que costumamos nos esforçar mais arduamente para evitar a dor emocional do que a dor física. Portanto, construímos muitos sistemas de defesas elaborados para proteger nossas emoções da dor da rejeição. Muros autoconstruídos são um desses sistemas de defesa. Colocamos um muro invisível, mas real, entre nós e qualquer um que possa ser capaz de nos ferir. Gente, aqui. Deixa eu só o pessoal entrar. Então vamos lembrar que é o seguinte, que esses muros que a gente ergue são os nossos efeitos colaterais, são os efeitos colaterais daquilo que a gente vive que é ruim para nós. Quando eu vivo algo que é ruim, automaticamente eu ergo um muro. Esse é o efeito colateral. Então, esse muro de proteção, ele limita o meu campo, ele me deixa com um ambiente mais apertado e eu acabo me atrofiando. Eu não sei se vocês já souberam disso, que muitas vezes um peixe, e não é só peixe não, é qualquer animal em meio ambiente. Se você coloca um peixe num aquário pequeno, ele cresce muito menos do que se você colocar um peixe numa lagoa ou em mar aberto, por exemplo. Porque o ambiente condiciona o crescimento dele. E assim somos nós também. Quando nós erguemos muros, eu coloquei uma barreira. Eu limitei o meu espaço de atuação, de convivência, e aí eu me atrofio. E aí a gente precisa, nesse capítulo 4, entender por que é que eu ergo esses muros e principalmente quais são esses muros. E esses muros estão me impedindo de acessar o quê? Porque a defesa que esse muro propõe é uma defesa idônea. Pô, eu quero me proteger daqueles que estão me agredindo, daqueles que estão me machucando. Não apenas pessoas, porque a rejeição não vem apenas de pessoas, mas de ações. Às vezes não é o total da pessoa que te agride, mas uma coisa que uma pessoa fez e que eu acho que ela me rejeitou. A gente já estudou isso nos capítulos anteriores. Às vezes a pessoa não fez por querer. Eu acho que ela fez isso. E por eu achar que ela fez isso, eu ergo um muro que vai limitar a atuação dela. Só que os muros não limitam só a atuação dela. Os muros limitam a minha atuação. Então eu preciso saber que quando eu ergo os muros, eu me limito, eu me condiciono, eu reduzo o meu ambiente, eu vivo em ciclos e eu cresço menos. Né? Ela diz assim, ó, no último parágrafo da página 45. Veja, Satanás trabalha de muitas formas diferentes para roubar sua liberdade e sua alegria. Essas duas coisas andam juntas. Se Satanás rouba sua liberdade, ele também rouba sua alegria. Você continuará vivendo dentro de uma caixa. Lembra da limitação que eu estava dizendo? Sempre tentando fazer o que pensa ser aceitável para os outros, nunca sendo dirigido pelo Espírito Santo dentro de você. E aqui ela confirma aquilo que eu disse, que quando eu ergo um muro para me proteger, eu não estou me protegendo apenas das outras pessoas, mas eu estou me protegendo também, estou limitando também, impedindo também a ação de Deus sobre mim. Ela começa a falar aí um pouquinho sobre o que é, na visão dela, o que é o significado da rejeição. Ela fala, a palavra rejeição significa ser descartado, ser desprezado, como não tendo nenhum valor. E aqui a gente precisa abrir um parênteses.
Porque muitas vezes essas nossas raízes de rejeição não vêm simplesmente do ataque do outro, né? Como eu já havia dito, às vezes é a minha percepção sobre a ação do outro, mas muitas vezes também ela vem de uma frustração de eu não ter conseguido ir até um lugar que eu gostaria de estar. Também a gente já conversou isso lá atrás. Então, às vezes tem isso, você fala, poxa, eu gostaria de já ter feito isso, eu já gostaria de ter alcançado isso, eu já gostaria de que esse ponto do meu relacionamento amoroso, ou relacionamento profissional, já tivesse passado dessa fase e eu não consigo passar. E eu não conseguir passar, eu me rejeito também. Então, a rejeição, ela tem muitos tentáculos. Ela, aqui nesse livro, ela propõe poucos tentáculos. E às vezes a gente acha que essas rejeições que ela tá falando aqui são apenas rejeições emocionais e relacionais. E não. Existem muitos e muitos e muitos exemplos fora esses que ela está dando. E a gente precisa se debruçar sobre isso, orar sobre isso, investigar isso, né? Então ela fala, olha, a rejeição, ela é um sentimento de desprezo, e às vezes não é só o desprezo, às vezes é o desapontamento, às vezes é a frustração, né? De eu desejar num ponto do tempo, querer estar num lugar ou à altura de alguma coisa e ainda não estou, não alcancei, não fiz. E eu me frustro e muitas vezes eu me rejeito por isso. E aí eu digo o seguinte, quem é de nós que está isento disso, né? Quem da gente aqui não passa por isso quase que todo dia? E uma frustração, uma rejeição, ela se soma a outras. E quando ela se soma a outras, ela cria um conjunto de proteções que eu vou criando à medida que eu vou caminhando, que vão me impedindo de alcançar de novo aquilo que eu gostaria. Uma das coisas que ela alerta aqui é que a gente nunca precisa se preocupar se nós somos aceitos ou não por Deus. E essa é uma rejeição primária do ser humano, né? É uma rejeição básica do ser humano. E muitas pessoas na sua vida espiritual ficam nessa fase de ser aceito ou não por Deus, de, de se Deus a perdoou ou se não perdoou, de se o caminho dela é reto diante de Deus ou não é reto. Então, tem pessoas que passam a vida toda e não conseguem passar desse degrau relacional com Deus. E a gente precisa entender isso, que em nenhuma hipótese nós, amando Deus, nós somos rejeitados por Ele. Isso já está vencido. E isso não vem de mim, isso não vem de uma ação minha, isso veio de um querer dele. E esse querer dele não pode ser frustrado. Eu posso negar isso, quer dizer, eu posso não querer aceitar isso. Não, eu não quero esse amor de Deus, eu não quero essa aproximação de Deus, mas eu não consigo evitar que Deus me ame. Eu não consigo evitar que Deus tenha dado o seu filho por mim. Não consigo. Eu posso recusar o amor dele, mas impedir ele de me amar, eu não consigo, porque foi ele que decidiu me amar. Foi ele que decidiu te amar. E ninguém é poderoso o suficiente para evitar ele de nos amar. Então, é ponto pacífico. Deus já está, eu já estou resolvido em Deus. Deus já me resolveu. Deus já te resolveu.
Talvez eu não tenha me resolvido, talvez você não tenha se resolvido. E aí a gente precisa trabalhar isso. Aí ela fala: se cremos em Jesus e o recebemos como nosso Salvador, há sempre uma pessoa que nunca nos rejeitará. Ele não exige que nos ajustemos e nos tornemos perfeitos antes que ele nos aceite. Há cura simplesmente em saber que Jesus nos oferece amor incondicional. Ponto. Isso é ponto pacífico. A rejeição atinge a todos, diz ela, no final da página 46. Não creio que haja alguém em algum lugar que não tenha sido atacado pelo diabo por meio da rejeição. Você é afortunado se teve pais que realmente conheciam a palavra de Deus e sabiam como ensinar-lhes sobre o seu valor, a despeito de qualquer coisa que você faça ou daquilo que as outras pessoas pensam a seu respeito. Se você tem uma personalidade que não seja extremamente sensível, se é capaz de lançar seus cuidados ao Senhor e ignorar as coisas facilmente, isso também é uma vantagem em sua vida. Com esse tipo de comportamento, os ataques de rejeição do diabo podem tê-lo ferido menos severamente do que a outros. Mas há muito poucas pessoas que estão nessa categoria. Ela está dizendo o seguinte, que a maneira como você absorve a rejeição e que você reage a ela varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é muito mais fragilizada, tem pessoa que é muito mais sensível, e tem pessoa que é muito menos madura. E tem pessoas que são absolutamente infantis com a gestão das suas emoções. Pessoas que são menos maduras, pessoas que são infantis, né? Elas tendem a sofrer muito mais o impacto das rejeições. Então, a proposta do evangelho é, de fato, um caminho de amadurecimento. Essa é a proposta do evangelho para nós. É uma revelação de Deus para nós, que nos resolve com Deus, nos pacifica, e a partir dessa pacificação, a gente começa a caminhar num caminho de crescimento, num caminho de amadurecimento. E muitas vezes esse amadurecimento vem de refazer o nosso olhar para o mundo, de fazer com que a gente olhe diferente, escute diferente, de que a gente fale diferente, de que as nossas respostas sejam respostas que não são a partir de nós. Porque se elas forem a partir de nós, tudo que sai de nós possivelmente sairá marcado, maculado, sairá carimbado, tatuado com rejeição. Então, as nossas respostas vão ser respostas que saem a partir da plataforma de Deus, do amor de Deus, dos interesses de Deus, que estão instalados agora na minha vida, na sua vida, a partir de uma ação do Espírito Santo. Entende? É fácil isso? Não, não é fácil. A Silvia abriu o microfone e tá querendo dizer alguma coisa? Foi sem querer, amor. Mas assim, eu vou aproveitar que abriu aqui. Eu vou aproveitar que abriu. Boa noite, gente. Hoje eu tô separada do marido. Tô no quarto. Essa aula ela é muito profunda, né? E realmente esses muros eles vão crescendo no nosso meio, vão crescendo em nós, até involuntariamente às vezes. Eu refletindo sobre isso, eu estava aqui pensando, né? Eu não sei se as meninas que estão aqui assistindo se já passaram ou passam por isso. Nós temos vários sonhos na vida. Acho que o maior deles é de ser mãe. E aí a gente chega a esse ponto, nos tornamos mães, amamos os nossos filhos. Só que chega uma certa idade, um certo tempo da vida, que outras coisas começam a ser cobradas dentro de nós, né?
esse do alcançar outras coisas. Ai, meu Deus, por que que eu não fiz tal coisa antes? Porque os porquês que começam a invadir a nossa mente e isso começa a crescer e tem hora que a gente tem que se aquietar e falar, olha, Deus, eu ainda estou viva, então tenho tempo. Eu só preciso colocar velocidade. E orar para que o Senhor nos ajude a vencer esses muros que às vezes eles são tão doídos, muito doídos. E eu tenho visto muito isso em amigas que compartilham coisas comigo, esses muros. E essa aula hoje, ela é muito profunda, esse estudo é muito profundo. A minha oração é para que a gente reconheça esses muros e colocar eles diante do Senhor para que eles possam ser vencidos da melhor forma, da melhor maneira, em nome de Jesus. Ela diz o seguinte aqui na página 47, ela vai falar assim de rejeição por herança. Ela fala assim, a maioria das pessoas foi criada por pais que, embora fizessem o melhor que sabiam, já tinham uma raiz de rejeição em sua própria vida. Eles não sabiam outra coisa a não ser passar isso aos seus filhos. A maioria das pessoas nem sabem como separar aquilo que alguém é daquilo que a pessoa faz. Uma criança derrama um copo de leite e seus pais dizem, menino ruim, menina ruim. A criança não tem escolha a não ser pensar que toda vez que faz algo ruim, ela é ruim. E, na verdade, ela só fez algo ruim, mas ela não é ruim. O que ela está querendo dizer aqui, ela se aprofunda um pouquinho mais nisso, é que a gente se relaciona. E a gente se relaciona a partir, muitas vezes, das nossas raízes de rejeição. E quando eu me relaciono a partir da minha raiz de rejeição, eu acabo imprimindo essa rejeição com quem eu me relaciono. E os filhos são os mais impactados por isso. Porque os filhos, eles se espelham na gente. E o seu caráter é moldado por nós. Então, se eu forjo o caráter do meu filho em cima das minhas rejeições, em cima das minhas negligências, em cima dos meus traumas, com certeza eu vou imprimir na alma do meu filho essas lacunas, esses defeitos, essas desventuras. Não é só filhos, não. É qualquer pessoa com quem eu me relaciono, né? A Silvia falou de que a gente ergue esses muros, muitas vezes involuntariamente. A palavra involuntária talvez não seja a melhor aplicada. Ela pode, talvez a melhor palavra seja inconscientemente. Involuntário nunca, porque sempre há uma razão, sempre há um querer. Ela pode ser inconsciente, mas ela não é involuntária. Eu quero me proteger. Eu preciso me proteger, então eu ergo esse muro. Então, por quê? Porque se a gente aplica a palavra involuntária, eu tenho uma desculpa maravilhosa para falar, não, eu não queria. Eu ergui esse muro, mas foi sem querer. Não, nunca é sem querer. Ela pode estar inconsciente, aí perfeito, né? Então, talvez a palavra seja inconsciente. E aí ela vem falar principalmente dessa coisa de que o pai passa ao filho, através de uma relação de rejeição, as suas frustrações, e isso molda o caráter do seu filho. E a gente precisa, a partir do evangelho, entender, rejeitar essa rejeição e aprender a forjar um caráter e a alma do nosso filho de outra maneira. A partir de uma construção positiva da vida. Deixar muito claro para os nossos filhos que eles são amados por Deus. Que Deus tem o melhor projeto para eles. Que eles, a partir de Deus, vão aprender a ser a melhor pessoa que eles puderem ser.
a pessoa mais amável que eles puderem ser, a pessoa mais correta que eles puderem ser, porque esse é o plano de Deus para a vida deles. Ainda que tropecem, eles tropeçam, mas eles continuam sendo amados. Então, eles vão tropeçar e vão corrigir, né, da sua queda, mas vão continuar sendo pessoas excelentes, positivas para a vida. Ela fala assim: é maravilhoso quando pais instilam uma confiança divina em seus filhos, mas nem todos têm esse privilégio. A maioria das pessoas com as quais lidamos no dia a dia tem raízes de rejeição. Pessoas rejeitadas estão tentando ter relacionamento com outras pessoas rejeitadas. Consequentemente, ninguém está operando normalmente da forma que deveria. As multidões continuam a ser feridas. Pessoas feridas ferem pessoas, né? Essa é uma frase muito conhecida, né? Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas machucadas machucam pessoas, pessoas amadas amam pessoas. Pessoas perdoadas perdoam pessoas, né? Essa frase ela é bem conhecida. Ela fala assim: Deus quer edificar seus muros de proteção ao nosso redor. Porque uma coisa é a gente erguer os nossos muros, consciente ou inconscientemente. A outra coisa é permitir que Deus nos blinde, que Deus construa os muros de proteção que eu preciso. Isso é uma outra coisa. Porque Deus sabe o que é melhor para mim, para além de mim. Deus sabe o que é melhor para mim muito mais do que eu sei. Porque Deus, ele não está preso no tempo e espaço. Ele conhece tudo, ele conhece o amanhã, ele conhece o que está se passando fora daqui, né? Então, ele sabe o que é melhor para me proteger. Então, o melhor é deixar com que Deus crie esses muros. E é isso que ela está dizendo aqui. Como filhos de Deus, não temos que nos esforçar para nos proteger. Devemos colocar nossa fé sob a proteção dele. Se continuarmos a tentar fazer isso para nós mesmos, descobriremos, afinal, que não estamos protegidos. Podemos gastar muito tempo tentando nos proteger da dor, da rejeição e nunca edificarmos um relacionamento saudável, amoroso e equilibrado. Mas, ao permitirmos que o Espírito Santo derrube os muros errados, então ele pode ativar a proteção de Deus que se torna disponível a nós por meio da salvação, né? E depois ela vem falando que o próprio Jesus se sentiu rejeitado, né? Se sentiu abandonado, mas ele não permitiu erguer um muro entre ele e o Pai. Bem pelo contrário, ele se permitiu viver tudo o que ele precisava viver e foi abraçado pelo Pai. Deus quer nos ensinar como lidar com essa situação ao seu jeito e não do nosso. Essa é uma das lições mais difíceis que se tem, né? De fato, é uma lição bem complicada. Ela fala Eu assim, acho que baixar a guarda é difícil, né, amor? Nessas situações, baixar a guarda é difícil, porque às vezes Deus quer tratar coisas no nosso coração, lá no profundo, e é difícil, às vezes, a gente permitir isso. Eu acho que é a parte mais difícil, mas é tão bom quando a gente permite, quando a gente experimenta isso, de deixar Deus tratar e cuidar das feridas da alma. É uma experiência única quando isso acontece. E a nossa oração é para que isso a gente venha conseguir experimentar depois de tudo isso que a gente está ouvindo, né? e muitas vezes o que acontece? Essas experiências de rejeição e o efeito colateral dessas rejeições em nós, elas podem ser tão fortes que elas acabam moldando a nossa personalidade, né?
Então, quantas vezes a gente não lida com pessoas absolutamente difíceis, porque essas pessoas foram tão rejeitadas ou se protegem tanto que elas se tornam pessoas difíceis. Abrir mão disso é quase que como abrir mão da personalidade. Olha o quanto que é difícil. Tem que permitir que Deus molde um novo caráter, que Deus molde uma nova personalidade e que Deus retire tudo aquilo que não é do querer dele para nós. Realmente é muito difícil, muito difícil. E aí ela vem falando um pouquinho sobre essa questão de como é que a gente, qual é o instrumento que a gente usa para vencer esses muros que a gente mesmo cria, que é a fé. Ela fala assim, todas as vezes que você sentir um muro ser levantado, deve decidir derrubá-lo pela fé. À medida que Deus lhe revelar os muros em sua vida, você deve derrubar cada um deles pela fé. Deixe Jesus ajudá-lo a derrubar os muros que você mesmo construiu, para que ele possa se tornar seu próprio muro de proteção. Uma pessoa ferida, logo sua mente. Desculpa. Uma pessoa é ferida, e logo sua mente diz: você não irá me machucar novamente. E um muro é levantado. Então, assim, cada ação gera uma reação minha e gera uma barreira de proteção. Quando gera uma barreira de proteção, eu me excluo, eu me afasto, né? Sempre assim. A outra coisa que ela diz é quando eu reajo com medo. Né? Ela fala assim, tenho medo, talvez você diga. Mas a Bíblia diz, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e de uma mente sã. Isso está lá em 2 Timóteo 1,7. Assim, se você mantiver esses muros por causa do medo, não estará vivendo da maneira de Deus. Sim, derrubar os seus muros pode significar que você será ferido, mas tendo boas novas. O curador e consolador vive dentro de você. Se você nasceu de novo, e ele pode curá-lo. O cara está dizendo o seguinte, que quando você ergue um muro para se proteger. Essa sensação de proteção pode dizer a você que você está mais confortável do que deixar esses muros sem serem erguidos e você ficar vulnerável. Então, você tem uma decisão a tomar. Ficar numa zona de conforto, uma falsa sensação de conforto, de proteção com esse muro erguido, ou você se expor para melhorar esses relacionamentos que estão machucados e deixando que Deus interfira sobre isso, mas ao mesmo tempo você está exposto. Às vezes você não quer estar exposto e você tem medo. Aí você fala, poxa, mas se eu for pelo caminho de Deus, eu vou estar exposto, eu vou ficar desconfortável. Então, eu não quero. Então, também tem uma questão do querer, também tem uma questão do aceitar, também tem uma questão, talvez, que você precise pedir a Deus para que você seja convencido disso. Porque talvez Deus queira derrubar esse muro, mas Deus derrubando de um lado e você construindo, colocando o bloco do outro. Isso não vai funcionar. Permanecer num relacionamento, seja casamento, amizade, namoro, e manter esses muros erguidos todo o tempo, não é a maneira de Deus de agir. Então a gente precisa entender isso. Quando é que a gente está não só construindo um muro, mas trazendo todas as coisas para dentro desse muro. Né? E veja só, às vezes a gente está construindo um muro para afastar as nossas rejeições, só que a gente ainda quer que as pessoas nos amem, ainda quer que as pessoas se aproximem da gente. Então a gente fica atrás de um muro e quer que as pessoas pulem esse muro para vir atrás da gente. Isso não vai funcionar, porque a outra pessoa
tem os próprios muros dela. Então, veja, é muito complexo. Então, é muito mais fácil a gente, a partir dessa revelação, a partir dessa conscientização, permitir que Deus derrube esses muros, né? Confie em Deus para a sua proteção emocional. Você diz, bem, eu vou fazer isso porque está na palavra. Amo a Deus e vou obedecer-lhe. Mas estou com muito medo. Compreendo como você se sente, mas é importante que prossiga até a vitória, não para, né? Continue. Assim como crê em Deus para a proteção física, de forma constante, você pode começar a crer nele para a proteção emocional. Não espere até ser ferido ou abalado para começar a crer. Creia em Deus para a proteção emocional de forma constante. Cada dia, quando você estiver entre pessoas, pode dizer: Deus, creio no Senhor para me proteger emocionalmente. Não vou mais construir muros. Confio no Senhor para me proteger da rejeição emocional. Acredite, isso exige fé. Exige fé dizer: não vou sair com meus muros de proteção e vou confiar em ti, Senhor. Sairei pela fé. Derrubarei meus muros pela fé e pedirei que teus muros sejam ativados em minha vida. Isso realmente exige fé, mas vale a pena. Esse foi o capítulo 4. Capítulo interessantíssimo, um capítulo super prático, assim, né? Espero que vocês tenham gostado. Temos 5 minutinhos antes de cair a transmissão. Lilian, tem alguma coisa a dizer? Rúbia, alguma coisa a dizer? Silvia? Ai, amor, eu gosto muito desse capítulo, isso me faz refletir tanto, isso mexe comigo bastante. E a minha oração é essa: Senhor, me ajuda a vencer esses muros, me ajuda a enxergá-los, né? Eu quero. Eu acho que isso é muito importante, muito, muito importante, para que haja uma mudança de verdade na nossa vida. Eu amo demais esse capítulo. Amém. Meninas, alguma coisa ou podemos orar para encerrar? Amém. Então eu vou orar e agradecer a Deus. A Lília está dizendo aqui, muito bom, realmente é só Deus e a fé para vencer esses muros. Porque com o tempo você acha que tem uns, mas vemos que temos muito mais, é verdade. São muitos muros, muitos mesmo. Então existe aí uma caminhada longa, né, Lilian? Amém, amém. Eu vou orar e vou agradecer a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade de pensar, obrigado pela oportunidade de ser revelado, obrigado pelo Senhor trazer iluminação ao nosso entendimento, para que a gente entenda o que a gente precisa mudar em nós. Isso não é um caminho fácil, é um caminho onde nós vamos precisar se entregar a Ti para que o Senhor faça. Então, Senhor, que o Senhor me faça entender que eu preciso me render, que eu preciso me entregar, que o Senhor me convença a isso, porque os muros que eu ergo são tantos que esses muros vão tentar me proteger, mesmo eu entender que eu preciso me render a Ti. Por isso, me convença pelo Teu Espírito, me ajude a entender que eu preciso me render e, principalmente, ao que é que eu preciso me render. Me ajude a destruir esses muros, porque esses muros foram feitos com as feridas mais profundas minhas e muito possivelmente eu não terei força para destruir. Por isso eu peço que o Senhor me ajude a destruir e que o Senhor
consiga construir os seus muros à minha volta, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço pelos irmãos, visita todos aqueles que não puderam participar desse estudo hoje e que o Senhor dê a eles também a oportunidade de se visitar e de se conscientizar que nós precisamos ser trabalhados por Ti. Muito obrigado e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, turma. Boa noite para vocês. Fiquem bem, tá? Fiquem com Deus.